capítulo 13, e hoje vamos para o versículo 10. E aqui começa uma nova passagem que fala da cura da mulher encurvada. Vamos começar a história, né, dessa passagem. Não é uma parábola, é uma passagem que aconteceu com Jesus. E vamos ver que situações assim diferentes de outras curas, porque está falando de uma cura. Não é da mulher hemorroíça. Lembram da mulher hemorroíça que estava perdendo sangue há 12 anos e que no meio da multidão ela se arrasta e toca lá na orla das vestes de Jesus. Ela vai buscar a cura e Jesus diz: quem me tocou? Senti sair de mim uma virtude. Esta é diferente. Começa. Estava ensinando no sábado em uma das sinagogas. Aqui então já se destaca uma situação especial. Era um sábado. Vamos ver o que tem de diferente no sábado. Para nós, é só o dia que antecede domingo e que vem depois de sexta-feira. Mas é diferente para a cultura hebraica, não é? E eis que uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Então, ela tinha uma enfermidade porque havia um espírito enfermo que se ligava a ela, ok? Há 18 anos ela estava doente. Estava encurvada, não podendo endireitar-se completamente. Então, devido ao problema espiritual, que fosse aqui uma obsessão, né, para mantê-la assim sujeita a essa condição, então há uma imposição, e essa é bem a definição de obsessão, não é? Uma imposição da vontade de um espírito inferior sobre outro espírito inferior. Claro, somos inferiores, não é? Somos aqui espíritos imperfeitos, de forma tenaz e contínua. Então, isto caracteriza a obsessão. E o que acontece? Estava Jesus na sinagoga, lembramos disso? E ele estava pregando. A mulher estava sentada na sinagoga. Ou talvez mesmo em pé, curvada. Aqui não diz, só diz que ela está na sinagoga e não pode se endireitar. Ok, imaginemos que ela está em pé, então. Até porque era mulher, não ia ocupar os melhores lugares. Tudo bem. O que acontece? Ao vê-la, Jesus chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E ele lhe impôs as mãos. Imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Muito bem. Aí nós vamos ter, a partir daí, a resposta do chefe da sinagoga. Mas vamos ficar com esta parte primeira, que é a parte do contexto da cura. Jesus curou todos aqueles que pediram a ele a cura. Todos. O que nós percebemos aqui é que ela não pediu. Pediu? Mas havia alguma razão para ela não pedir a cura? O que acham? Havia alguma razão para ela não pedir a cura? Havia. Era sábado. Ela não ia pedir. Dentro da sinagoga, ela não ia ser louca. De dentro da sinagoga, num sábado, pedir que Jesus a curasse. Ela não abriu a boca. No entanto, Jesus a viu. Jesus percebe o que pensamos? Será que quando pedimos em prece, temos que falar em voz alta? Ou a prece silenciosa também é ouvida? Jesus curou uma pessoa que estava ali, foi buscá-lo. E ele, então, ele não perguntou o que ela queria. Lembram do cego de Jericó? O que ele pergunta para o cego de Jericó? Que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Mas ele não perguntou para a mulher encurvada, que queres que eu te faça? De novo, ia colocá-la numa situação de comprometimento. Como ela ia dizer, Senhor, me cure? E estar falando para ele trabalhar no sábado. Então, ela estaria incorrendo, contrariando a lei de Moisés, que proíbe, não era a lei de Deus, veja. Quando Jesus diz, eu não vim derrubar a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Quando Jesus cura no sábado, ele está cumprindo a lei de Deus, não a lei de Moisés. Ele não veio cumprir a lei de Moisés.
Ele é enviado de Deus. Ele é enviado de Deus para cumprir a lei de Moisés? Não, ele é enviado de Deus para cumprir a lei de Deus. Então, olha a delicadeza de Jesus. Ele não pergunta para a mulher dentro da sinagoga, não sabe o que ela queria que ele fizesse. Porque senão ele seria quase uma perversidade, porque ela não teria como responder a ele. Ele a chama. E diz o seguinte: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pode botar na minha conta, porque ela não pediu nada. Nada que vocês tivessem ouvido. Não é um... Ai, Jesus nos deixa mesmo sem palavras. Rita diz assim: Jesus sabia que ela queria ser curada, mas não poderia pedir por ser no sábado. Perfeitamente, perfeitamente. É isso mesmo, Rita. É isso mesmo. Bom, curou-a, assumiu para si toda a responsabilidade do ato. E aí vamos ver o quê? Em resposta, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curou no sábado, dizia à turba: olha só. Ele ficou indignado com Jesus. Mas foi com Jesus que ele falou? Ele não falou com Jesus. Ele fica indignado com Jesus, mas vira para a turba, ou seja, vira para a multidão que estava na sinagoga e fala para a multidão e diz o seguinte: há 6 dias na semana nos quais é necessário trabalhar. Vinde, portanto, falando para a turba, vós quereis cura? Vinde, portanto, nestes dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Esses 6 dias podem vir, tudo certo. Para ser descurados. E não no dia do sábado. Aí Jesus virou para ele e disse: hipócritas. Jesus não sabe apenas o que pensamos, ele sabe o que fazemos, sem que tenha que estar presente ao nosso lado. E diz: hipócritas, cada um de vós, mas da turba? Não, do templo. Os sacerdotes, os fariseus, esses hipócritas, cada um de vós. No sábado, não solta do estábulo seu boi ou seu jumentinho, levando-o para beber água? Ou deixam lá o jumentinho e o boizinho, o bichinho, até domingo, seco? Quando Jesus fala, ele não fala assim: então, talvez, por certo. Não, ele fala como caso sabido. Não diga para mim que não é assim, porque eu sei que é assim que é. Esta mulher, sendo filha de Abraão, a quem Satanás amarrou durante 18 anos, não devia ser solta dessa amarra no dia de sábado? Quer dizer, um jumentinho pode ser solto para beber água, mas uma filha de Abraão não pode ser solta. Aqui passamos um parênteses quando ele diz Satanás. Ora, Satanás é a representação do mal. Jesus está ali diante de um público diverso, um público mais estudado, um público que é o povo totalmente ignorante. Quando ele usa um termo como Satanás, ele é entendido prontamente? Ele é prontamente entendido. Jesus usa o termo Satanás. Talvez. Se falasse espírito impuro, não seria tão bem entendido. Os espíritos impuros são os espíritos moralmente mais grosseiros que existem. Está lá na questão 100 de O Livro dos Espíritos, quando fala da escala espírita. Terceira ordem, espíritos imperfeitos, 10ª classe. Espíritos impuros. São os espíritos que ainda se comprazem no mal. Ainda sentem prazer em fazer o mal. Esses são os impuros. Quando Jesus fala de Satanás, ainda seria o quê? O espírito impuro, que estava ali torturando aquela criatura há 18 anos.
na sua submissão. Tem, como se diz assim, claro que a obsessão, quando existe esse domínio de uma vontade sobre a outra, é porque a nossa vontade se submete à outra por se sentir culpada. É o plug. A culpa é o plug desse tipo de obsessão. Não é o vício, que é outro tipo de obsessão, que é o vampirismo. Essa não. Nessa obsessão por vingança, o espírito não perdoa. E usa, vamos dizer, o fato de ter sido vítima daquele para o torturar. A lei permite, mas permite por quê? Porque dali, com o tempo, as coisas vão se desfazendo. Nós vemos as coisas muito a curto prazo. Mas como somos imortais, nada nosso. Todos os nossos processos vão exigir o quê? Tempo, tempo, tempo. Hoje vivemos muito em climas ansiógenos, né? A ansiedade é algo que nos aflige terrivelmente. Estamos todos assim muito voltados para este tempo aqui. O tempo está passando, olha lá, já não estou a mesma coisa. Mas os nossos processos de mudança, eles não podem entrar nisto. Mas eu caí de novo. Vou ter que reencarnar para ver isso. Não posso. Vai acontecer. Se não for isso, vai ser aquilo outro. Nós ainda temos muitas encarnações para frente e muita coisa para acertarmos pela frente. Mas, isto só para falarmos do Satanás aqui. Jesus diz que Satanás a amarrou durante 18 anos. E que ela, muito mais do que um jumentinho, não que o jumentinho não mereça ser descedentado. Claro que merece. Mas também o ser humano merece ser ajudado em sua aflição. Alguém está sofrendo, vou deixar para ajudar amanhã, se eu posso ajudar hoje? Aliás, tem bem um ditado que diz, não é? Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. E aí, se tratando de ajudar, não é nem uma referência de conselho, isto é uma exigência moral. Por quê? Porque quando nós estamos sofrendo, nós ficamos bem para esperar? Quem sofre, esperar é mais um sofrimento. Se tiver que esperar, vai esperar. Mas se nós pudermos liberar, como Jesus diz, libertar, de que seja um sofrimento pequenino, às vezes que podemos colaborar, por que não buscar e fazermos a nossa parte? Junto à providência divina, nós somos os agentes da providência divina na Terra. Nenhum anjo vai se materializar para fazer o que Deus coloca para nós nos ajudarmos uns aos outros. Antes de Jesus ser preso, ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então ele coloca para nós qual deve ser o nosso nível de amor. Qual é o parâmetro? O parâmetro é ele. Mas ninguém consegue fazer o que Jesus fez, porque Jesus é um espírito puro. Sim, nós sabemos disso. Mas precisamos ter um parâmetro, não é? Precisamos ter um parâmetro. Não quer dizer que vamos fazer 100% do parâmetro, mas é um parâmetro. É o meu modelo e guia da humanidade. O que não quer dizer que vamos fazer igual a ele, porque senão também seríamos espíritos puros. Mas se nós ficarmos nos defendendo, dizendo, eu não posso, aí é demais. Muitas vezes, atentemos para isso, podemos estar nos desculpando por não fazer tanto bem que poderíamos. A nossa página inicial. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Interessante, não é? Combina muito bem com o que estamos vendo aqui. Uma página aberta ao acaso. E daí vemos que o homem do templo diz ao povo e não diz a Jesus. Porque imaginemos estar à frente de Jesus com um pouquinho de bom senso, devia dar muita vergonha alheia, como dizem, não é? Porque estar diante de alguém que devia emanar, lembremos de Chico. Quem é Chico ao lado de Jesus? Não é? Uma mosquinha, como ele mesmo dizia. Uma mosquinha.
E, no entanto, quem se aproximava do local onde Chico Xavier estava, já sentia, antes de entrar na casa onde ele estava, a onda de amor que partia dele. Imaginemos estar perto de Jesus. Certo que nós, há 2000 anos atrás, estávamos mais endurecidos, talvez, para esse tipo de percepção. Mas é muito interessante como esse homem fica indignado, e o evangelista deixa claro que esse homem ficou indignado com Jesus. Ele fica indignado com Jesus, que está ali na frente dele, mas não fala com Jesus, fala com a turba. Olha, vocês aí, se querem ser curados, não venham no sábado. Sábado não venham, porque senão ele vai curar. E eu não posso chamar a atenção dele. E uma coisa muito interessante. Quem tem o povo ao seu lado, tem o quê? Poder. Quem tem o povo ao seu lado, tem poder. E é por isso que eles não prendiam Jesus quando queriam. Porque o povo estava apoiando Jesus. Lembrando que quando Jesus entra a última vez em Jerusalém, ele é ovacionado pelo povo. Cobrem com mantos o chão, com palmas, e ele entra como um herói na cidade. Uma semana depois está crucificado. O que foi feito durante esta última semana? O povo foi infiltrado com agentes do templo, do Sinédrio, para envenenar o povo contra Jesus. Nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo, podemos? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Quem disse isso? Jesus. Não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então, se há em alguma instância, alguma ideia de um mal fazer, de um mal pensar, de um mal querer, isto contradiz aquele que curava ao sábado. Porque convinha a Deus que o bem fosse feito de forma irrestrita. Jesus não ia se submeter a limitar o bem a 6 dias por semana, quando a semana tem 7. Até porque hipócrita seria aquele que dissesse que não faz nada. Porque trabalho para eles nesse dia de sábado é qualquer coisa. Mover uma cadeira de lugar é trabalho. Então, tudo tem que estar pronto. Não se pode mover. Isso ia dar trabalho, não ia para a gente concatenar isso. Porque nós fazemos as coisas mais banais, que eram interpretadas à conta de trabalho. Olha, não podia tirar o burrinho para ir levar para beber água. Então já tinha que se deixar o quê? Sei lá, um tonel com água ali para ele beber no dia anterior. Mas quando Jesus diz isso para uma determinada pessoa e chama ela de hipócrita com toda a veemência, quase dá para ver Jesus vendo o que acontece com a propriedade dele. E no sábado levando lá o burrinho para beber água. Quer dizer, não venha me dizer isto, porque fica até mal. E aí vem aqui o evangelista dizendo, não é? Que eles ficaram envergonhados. Ao dizer estas palavras, quando Jesus pergunta, então não deveria ser solta esta filha de Abraão no dia de sábado? No versículo 17 nós temos, ao dizer estas coisas, todos os seus opositores. Uai, Jesus tinha opositores? Mas com certeza não deveria ser o povo, não é? E afinal, o povo estava doente, ele curava. Não ia ser o povo que ia se opor a ele. Mas ele tinha poder, e mais, ele tinha poder porque ele tinha o povo. E aí vem a oposição. Ao dizer estas coisas, todos os seus opositores ficaram envergonhados. Mas toda a turba se alegrava com todas as coisas gloriosas feitas por ele. Então, nós vemos que existem as pessoas que têm o poder, os homens do templo, e aí nem entramos aqui com os romanos, ok? Jesus não incomodava os romanos. Os romanos dominavam o povo judeu. Então, estavam lá, estabelecidos em Jerusalém, mandavam em tudo ali, porque mandavam em tudo da maior parte do mundo ocidental de então. Mas os romanos não tinham nada contra Jesus. O próprio Pilatos não queria condenar Jesus. Eu não vejo nada de mal neste homem. Pilatos não via razão para fazer qualquer mal a Jesus.
ele prendeu Jesus porque ele foi ameaçado pelos homens do templo, que iam reclamar com César se ele não fizesse o que eles queriam. Ele ainda tentou libertar Jesus, trazendo Barrabás. Ele escolheu um preso conhecidamente malfeitor, que sim, fazia ações contra o domínio romano. Sim, Barrabás era alguém que incomodava os romanos. Jesus não. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Na esperança que o povo reconhecesse que ali havia um bandido e alguém que não fazia mal a ninguém. Mas quem o povo escolheu? Jesus ou Barrabás? O povo escolheu Barrabás. Soltem Barrabás. Soltem Barrabás. É claro que nesse momento o povo já estava totalmente o quê? Influenciado. Jesus sabia que tudo isso aconteceria? Sabia. Sabia. Na profecia do Antigo Testamento já tinha sido dito que o Messias seria o Cordeiro de Deus, numa clara referência ao seu sacrifício, à sua imolação. Então, Jesus foi o Cordeiro de Deus, imolado em sacrifício. Sim, seu final seria trágico, porque nós damos atenção à tragédia, não damos? Damos atenção à tragédia. Então, esta marca, né, está aí na Igreja Católica até hoje, não é? O Cristo crucificado é a grande imagem que representa Jesus. E isto fez com que ele ficasse vivo em nossos corações por milênios. Séculos e séculos e séculos. O Cristo crucificado nos impressiona, nos incomoda. Afinal, ele veio nos salvar e sim, nós o crucificamos. Ah, eu nem estava lá. Nós, em nossa pequenez moral. Em nossa pequenez moral. Ah, se estivesse lá, eu não seria influenciada? Ou se eu estivesse lá, eu não seria uma daquelas, como Camilo, que estava imiscuída na multidão, infiltrada, para colocar o povo contra Jesus? Eu não faria isso? Há 2000 anos atrás? Como eu posso saber? A humanidade estava muito endurecida. E não foi à toa que Jesus falou Satanás, porque Satanás nos impressiona. Todos queremos manter Satanás distante. Como é que fazemos para manter Satanás distante de nós? Aqui. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Isto mantém Satanás longe de nós. Onde está Satanás? Está dentro de nós. É o único Satanás que nos ameaça. É o nosso lado imperfeito. Porque eu posso ter muita gente querendo que eu faça coisas erradas. Quem vai decidir se eu vou fazer coisas erradas? Quem é? Sou eu. Ah, mas fulano fez minha cabeça. Sim, eu dei a minha cabeça para fulano fazer. E aí eu fiz o que fulano achou que era para ser feito. Fica muito fácil, não é? Botarmos na conta de um agente externo, quando a palavra final é nossa. Não vamos esquecer, só existe uma vontade acima da nossa, que é a vontade de Deus. Se alguém tem uma vontade maior que a nossa, e não é Deus, é porque nós estamos dando essa vontade para essa pessoa. Eu estou delegando a minha vontade para esse tal influenciador. Vai me dizer, vai lá, diz o que eu tenho que fazer. Ah, é isso? Ah, então tá, então eu faço. Eu sigo fulano, faço tudo que fulano diz. Falta um pouquinho de senso crítico. Né?